Como alguém que passa a maior parte do tempo chorando, tremendo e implorando por ajuda, consegue ser um dos guerreiros mais impressionantes de Demon Slayer? Esse é o paradoxo chamado Zenitsu Agatsuma, o caçador que parece covarde, frágil e até irritante em muitos momentos, mas que, quando cai no limite, revela uma força devastadora e inesquecível. E é exatamente esse contraste que torna o Zenitsu tão fascinante, porque no fundo todos nós já fomos Zenitsu em algum momento da nossa vida, cheios de inseguranças, dominados pelo medo e ainda assim empurrados para agir quando não havia uma outra escolha. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada desse personagem incrível e descobrir como seu jeito atrapalhado esconde lições profundas sobre coragem, autoconfiança e superação. Nós vamos falar da sua origem, das suas inseguranças, dos aprendizados que ele carrega consigo e também da sua mentalidade única. Zenitsu não nasceu com uma alta confiança de um Tanjiro da vida ou de uma ambição ardente de um Inosuke. Muito pelo contrário, sua história começa marcada por abandono, insegurança e uma autoestima em frangalhos. Zenitsu tremia diante das missões, acreditava que morreria cedo e até buscava se esconder atrás dos outros. Ainda assim, algo nele sempre se mantinha de pé, uma faísca, mesmo sufocada, oprimida pelo medo, brilhava nos momentos em que mais importava. Quando caía em desespero absoluto, seu corpo se movia sozinho, e nessa inconsciência, a lâmina do trovão mostrava sua verdadeira face. Essa trajetória deixa clara uma verdade universal. Não precisamos eliminar nossos medos. Zenitsu nos ensina que aceitar a própria fraqueza não é sinal de derrota, é o ponto de partida para superá-la. Agora, vamos extrair as grandes lições que o Zenitsu nos oferece, tanto no anime quanto como metáforas para a nossa vida real. Primeiro, coragem não é ausência de medo. Zenitsu é o personagem mais medroso que encontramos em Demon Slayer. Ele chora, grita e até foge, mas quando a vida de alguém está em risco, quando ele não tem mais saída, é aí que sua coragem aparece. Na vida real, a coragem também não significa não sentir medo. Significa, na verdade, decidir que algo é mais importante do que o seu próprio medo. Ir para uma entrevista de emprego, subir no palco, apresentar um trabalho, confessar seus sentimentos, tudo isso exige coragem, mesmo tremendo por dentro. Segundo, o valor da autodescoberta e acreditar em si mesmo. Zenitsu acredita ser inútil porque só domina a primeira postura do trovão. Ele se compara aos outros e sente vergonha disso. Mas essa mesma postura lapida ao extremo e o transforma em uma das espadas mais velozes da história. Nas nossas vidas, muitas vezes olhamos para o que falta em vez de reconhecer o que já temos. O segredo não é dominar tudo, mas se aprofundar naquilo que faz sentido para você. Terceiro, respeitar e honrar os nossos mestres. A relação de Zenitsu com seu mestre é muito emocionante. Mesmo após a morte de seu mestre, ele luta para honrar seus ensinamentos. Essa postura mostra a importância de reconhecer aqueles que abriram caminhos para nós. Na vida, pode ser um professor, um amigo, alguém mais experiente, ou até mesmo um familiar. Honrar nossos mentores é carregar adiante a chama que eles acenderam entre nós. Quarto, a força da lealdade e a amizade. Zenitsu não luta apenas para si mesmo. Sua força cresce quando pensa em proteger Tanjiro, Nezuko ou qualquer pessoa que ele gosta. Isso mostra que a lealdade pode ser um combustível mais poderoso do que qualquer motivação individual. Na vida, tem pessoas pelas quais podemos lutar, nos dar mais resiliência, seja amigos, família ou até colegas de equipe. Essa rede de afeto pode nos impulsionar nos piores momentos. 5. Superar a autoimagem negativa. Por muito tempo, Zenitsu se sentiu como alguém inútil, como um peso morto.
mas pouco a pouco ele percebeu que havia um poder imenso escondido dentro de si. Essa mudança de mentalidade é uma das maiores lições desse personagem. Você não é só a visão distorcida de si mesmo. Zenitsu nos mostra que mesmo com essas vozes internas, ainda existe um potencial real esperando para ser despertado. A mentalidade de Zenitsu é talvez a parte mais fascinante desse personagem. Ele vive um conflito constante, frágil por fora, mas incrivelmente firme quando precisa. Quando ele desmaia ou perde a sua consciência, seu corpo age de forma impecável, revelando um domínio técnico espetacular. Essa dualidade mostra algo muito importante. O medo não destrói suas habilidades, apenas atrapalha o acesso a elas. E aqui existe um insight psicológico muito valioso. Na maioria das vezes, não é a falta de capacidade que nos impede de avançar, mas sim a autocrítica, a ansiedade e o excesso da dúvida. Seu trovão não existe apesar do medo, mas por causa dele. Cada descarga elétrica simboliza essa transformação, ansiedade que poderia paralisar, convertida em movimento devastador. Isso nos mostra que não precisamos esperar ficar confiantes para agir. Podemos agir tremendo, suando frio, mas ainda assim conseguir avançar. O segredo não é apagar o medo, e sim usá-lo como combustível. A mentalidade Zenitsu é o lembrete de que nossas fraquezas podem se tornar nossa maior força se tivermos coragem de enfrentar o campo de batalha interno. Zenitsu pode parecer o covarde da equipe, o atrapalhado que corre e o que grita mais do que luta. Mas ao olhar mais fundo, vemos que ele é, na realidade, o personagem que mais representa a luta de todos nós contra os nossos próprios medos. Então a grande pergunta que fica é: qual é o trovão que você ainda não despertou? Qual é a habilidade, o sonho ou coragem que ainda está dentro de você, esperando para ser revelada?